Olá jovens, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o banco que eu vou estar indicando para vocês para abrir a conta, para fazer as suas aplicações financeiras. Vou colocar bastante detalhe sobre as aplicações. No final do vídeo tem uma surpresa muito bacana para vocês. Eu espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo, deixe seu like e no final tem uma surpresa muito bacana para vocês, tá bom? Espero que essa experiência que vocês vão ter agora realmente enriqueça o conhecimento de vocês. Eu sei que vão ter várias dúvidas e eu gostaria que você deixasse nos comentários que eu farei outros vídeos para explicar as dúvidas que restarem, tá bom? Mas ele é um pouquinho longo, um pouquinho mais longo que os outros, mas ele tem muita informação. E com esse vídeo você já pode começar a sua empreitada no mundo financeiro, aplicando dinheiro e ganhando dinheiro, tá bom? Bom vídeo! Bom, vocês vão ver aqui no canto da tela a primeira interface que tem o app com o usuário. E aí você pode ver que você pode transferir, fazer pagamento, fazer Pix. Você tem a parte de aplicação, você consegue fazer pagamento de contas. Assim, é um site muito leve, muito simples de ser usado, tá bom? Essa é a primeira carinha dele, sai o seu nome, valores, tudo que você tem lá dentro, o que você vai ter na conta, e tem várias outras coisas que ele te oferece, como empréstimo, cartão de crédito, e aí você tem a opção de querer ou não querer. E aí fica a seu critério, tá bom? Nessa próxima tela, vem os produtos de investimento. E aí você tem renda fixa, fundos e renda variável. Nós vamos focar muito aqui em renda fixa. Por quê? De novo, nós estamos começando a entrar nesse mercado financeiro agora. A gente não conhece todas as coisas ainda. Ao longo dos vídeos, a gente vai crescendo no conhecimento. Então, vamos começar pelo começo, tá certo? Vamos junto pelo começo, porque eu não quero que você tenha nenhuma frustração e também não saiba exatamente aquilo que você pode fazer. Então, aqui você tem o CDB, que o banco oferece, e aí você pode fazer ele com liquidez diária, pré-fixado, pós-fixado. E também tem LCA e LCI. Então eu vou te explicar o que é isso. CDB é um título do próprio banco que ele te empresta, que você empresta na verdade dinheiro para ele e ele aplica esse dinheiro dentro do banco. E esse dinheiro que está aplicado dentro do banco, ele empresta para outras pessoas ou empresas. Então funciona assim, você vai investir o seu dinheiro no banco, você vai comprar um papel dele chamado CDB, e aí você pode depois se aprofundar na internet buscando saber exatamente o que é esse papel, mas é um papel do próprio banco. E o banco, com esse dinheiro seu, o que ele faz? Ele vai te pagar uma remuneração de, por exemplo, 1%. Ah, legal. E aí ele vai virar para uma empresa e falar assim, olha, eu tenho aqui R$1.000 no meu caixa. Você quer que eu te empresto? Aí a empresa vai falar assim, eu quero. A quanto? 1,30. Então ele capta dinheiro a 1%, e empresta 1,30. Então, basicamente, o CDB é um papel que serve para isso, para as instituições financeiras, os bancos, captar dinheiro para emprestar para outras pessoas, tá bom? E aí, vamos falar de cada um deles. Mas antes disso,
eu quero falar para vocês uma coisa. Existem impostos que são cobrados quando você faz aplicação financeira. Um deles é o IOF, e aí depois eu vou fazer um vídeo especificamente falando do IOF, que ele é importante. O IOF, resumidamente, é um imposto que cobra dos primeiros 30 dias de aplicação financeira. Ele não pega o imposto e tira do seu principal, mas dos juros que você ganha, ele cobra um imposto. Então o governo, ele é cheio de impostos. Um deles é esse IOF, que vai pegar parte do seu rendimento nos primeiros 30 dias. E o outro imposto que tem as aplicações financeiras é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o imposto de renda. Independente se você é um aplicador de 100 milhões ou é um aplicador de 100 mil reais, você tem que pagar imposto. E o imposto é assim, ó, até 180 dias, caso você venha resgatar, você paga 22,5. De 181 a 360 dias, 20%. 361 a 720 dias, 17,5%. Quem ficar acima de 720 dias tem um imposto de 15%. E aí é perene até a data do seu resgate. O que é legal? Legal é que você tem essa tabela regressiva. Não é uma tabela que, assim, de cara o governo já vai lá e te cobra os 22,5. Quanto mais tempo você deixa, menos ele te cobra. O IOF é por 30 dias. Se você deixar o seu dinheiro parado por mais de 30 dias, ele zera os impostos. Tá bom? Dessa forma que é feita a parte de impostos. Mas vamos lá para a gente conhecer quais são as aplicações que a gente pode colocar o nosso dinheiro. E por que colocar nela? A primeira que eu quero mostrar para vocês é o CDB de liquidez diária. Vocês podem ver aí que ele tem uma remuneração de 110% do CDI. Nos vídeos anteriores, eu coloquei para vocês o que era o CDI, o que era a Selic e o que era a inflação. Posso fazer também um vídeo especificamente falando desses três temas. Mas basicamente é o seguinte, a Selic, que é a taxa básica da economia, que hoje está 13,75, essa é a taxa da Selic. O CDI, ele acompanha a Selic. O CDI, na verdade, é um interbancário entre bancos para zerar a posição do final do dia, mas ela é muito parecida com a taxa Selic. E por que ela chama CDB de liquidez diária? Porque você pode resgatar ele a qualquer momento. Então, por exemplo, você pegou o seu dinheiro, você colocou hoje no CDB de liquidez diária. Amanhã, depois de amanhã, você precisou do seu dinheiro, você pode ir lá no banco e solicitar o resgate e cumprir com o seu compromisso. Então, por isso que ele chama liquidez diária. Todos os dias você pode ir lá resgatar, tá bom? Lembrando, se você resgatar em menos de 30 dias, você tem o IOF. E lembrando que você tem o imposto de renda sobre o rendimento das suas aplicações. O outro tipo de aplicação que a gente tem, que eu vou mostrar aqui agora, é o CDB pré-fixado. Como é que funciona? Você pode ver aí que tem prazo de 6, 18, 1 ano, 2 anos. E do lado tem a rentabilidade. Isso significa o seguinte, que o banco ele vai remunerar o seu dinheiro, ele vai te pagar juros, tá? Remuneração é juros. Ele vai te pagar 14,20 ao ano. Aí você fala, nossa, 14% ao ano? É isso. Você vai aplicar por 6 meses e ele vai te pagar 14,20 ao ano. Ou seja, dos 14,20 você divide por 2, vai ser a sua remuneração nesse período. Aí fala assim, mas eu tenho disponibilidade de colocar meu dinheiro por mais tempo. Você pode deixar ele pré-fixado numa taxa, 18 meses, 12,80, para 1 ano, 13,50.
Lembra que eu falei para vocês que a taxa Selic hoje é 13,75? O banco está te pagando 13,50 por um ano. Então, assim, é uma boa taxa, tá? Aí tem por 2 anos, 3 anos e 4 anos. Aí você fala, nossa, vou deixar meu dinheiro por mais tempo e vou ter menos remuneração. Por que isso? Lembra que eu falei da inflação? A perspectiva e a expectativa da inflação para frente é ela diminuir. O que a gente está esperando agora? Que esse novo governo faça alguns ajustes, e tem esse arcabouço fiscal, tem uma série de coisas que ele tem que fazer para que o Banco Central se sinta confortável em diminuir os juros. Por quê? Porque se ele errar a mão e ele baixar a taxa de juros muito rapidamente, pode vir a inflação, que é muito mais danosa para toda a população, tá bom? Então, assim, ó, tem esse pré-fixado, onde ele deixa já estipulado qual é os juros que ele vai te pagar. Então, você sabe exatamente qual é os juros que ele vai te pagar lá no vencimento. Ou para 6, ou para 18, 12, seja lá qual for o tempo que você queira deixar esse dinheiro. Muito importante, se você aplicar por um ano, você não pode resgatar esse dinheiro antes. Você não pode falar assim, eu vou precisar do dinheiro daqui a 6 meses. Mas eu vou aplicar por um ano porque ele está me remunerando melhor. E aí lá na data que você quiser resgatar, o banco vai falar, não tem liquidez. A liquidez só vai ser dia tal porque você aplicou por um ano. Isso é um cuidado grande que você tem que ter, tá bom? Agora, eu quero mostrar aqui para vocês o CDB pós-fixado. Como é que significa? O que é o pós-fixado? Lembra que eu falei para vocês da Selic e do CDI? De novo, o que o banco vai fazer? Ele vai pegar o CDI e ele vai te pagar um percentual sobre o CDI. Então isso significa o seguinte, se a taxa de juros do mercado, a Selic, se a Selic ela aumentar, o CDI ele aumenta junto. Se a Selic ela diminuir, o CDI ele diminui junto. O que é a Selic? Não lembra? Vou falar de novo. A Selic é a taxa de juros do governo. Quem estipula é o Copom, que é o Banco Central, tá bom? Então, a taxa de juros do governo, ele estipula que se ela sobe ou se ela diminui. E o que está por detrás dela? A inflação. Se a inflação está muito alta, a taxa de juros sobe para que a inflação desça. Se a taxa de juros está pequena, o Banco Central também diminui a taxa de juros, ok? Para estimular a economia. Então, o que ele faz? Ele vai pegar essa taxa de juros do CDI e ele vai te remunerar por um percentual. E aí, você também tem um ano 112, 2 meses 104% do CDI, 3 meses 105% do CDI. Então, o que você deve fazer? Entrar na internet, ver quanto está o CDI nesse momento, jogar o percentual e verificar se é mais vantajoso no curto prazo você deixar ou em pré-fixada ou em pós-fixada. Neste momento, como a expectativa da taxa de juros é diminuir até o final do ano, o que normalmente é aconselhável? Você deixar ele em pré-fixado, porque aí esse ganho, você já está ganhando ele aqui, tá bom? Mas assim, vai de cada um tem o seu modo de pensar, tá bom? A outro tipo de aplicação financeira que tem, que eu acho também que é muito legal, é esse aqui, ó. O CDB IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é a taxa da inflação. Então, por exemplo, o IBGE ele calcula a inflação e esse é o índice do governo, tá? E você sabe exatamente quanto foi a inflação e o governo também coloca a expectativa da inflação para o final do ano. É uma taxa assim
bacana, é um índice que muita gente se espelha nele, então é uma taxa segura, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte, o que o banco vai fazer? Ele vai falar o seguinte, se você aplicar comigo durante 2 anos, eu vou te pagar a inflação do período mais 6,50 ao ano. Aí você pensa, nossa, quanto que está a expectativa de inflação esse ano? 5%. Ele vai me pagar mais 6,5%, eu vou ter uma remuneração de 11,50. A minha taxa de juros está 13,75. Vale a pena? Não vale a pena? Não sei. Aí tudo depende. Tudo na vida você tem que pensar assim, depende. Por quê? E se a inflação não for os 5% que eu falei? E se o governo Lula não consegue aprovar o arcabouço? E se ele não consegue fazer as reformas que gostaria de fazer? E se há uma guerra mais forte? E se a China começa a brigar mais forte com a Índia? Um outro país deixa de fazer as importações dos nossos produtos? Milhares de coisas podem acontecer, tá bom? E a inflação, consequentemente, ela sobe. Então, em vez de ser 5% no final do ano, a inflação ela foi para 10%. Aí você está ganhando 10 mais 6,5. Nossa, foi uma excelente aposta que você fez. Por um outro lado, a economia e as pessoas vão estar sofrendo muito mais. Então, você tem que ter um balizador. Eu normalmente eu faço um equilíbrio. Eu coloco um percentual do meu dinheiro em IPCA+, um percentual do meu dinheiro em pré-fixado e um outro percentual em pós-fixado. Para quê? Para que no final do ano eu tenha um equilíbrio. Se um foi maior, o outro foi menor e no final ali vai ter um ajuste. E para o meu dinheiro do dia a dia, por exemplo, eu tenho que pagar o IPTU, eu tenho que pagar a escola, tenho que pagar alguma coisa extra. Eu estou pensando em trocar de carro no final do ano, estou pensando em comprar alguma coisa de um valor mais expressivo. Esse dinheiro, que é um dinheiro que eu vou precisar usar em algum momento, eu deixo ele em liquidez diária. Então, você pode, com bastante segurança, fazer esse tipo de coisa. O que eu tenho para o meu dia a dia para gastar, CDB com liquidez diária. O que eu tenho tempo de 1 ano, 2 anos, eu não vou usar esse dinheiro. Aí sim você usa o pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+. O que você tem que parar e pensar para frente. O governo está indo bem, está conseguindo colocar as propostas que ele gostaria, o Congresso está ajudando, a inflação vai descer. Não está conseguindo, a inflação vai subir. E aí, nesse ponto, você tem que achar um equilíbrio. Mas eu não sei achar esse equilíbrio. Eu não sei o que é melhor para mim. Coloca em pré-fixado, pós-fixado e IPCA. Coloca um pouquinho em cada um, que no final você vai estar na média de todos, tá bom? Nesse ponto aqui eu acho que é bem legal. Uma outra coisa que esse app traz, e você vai ver agora, aqui ó, ele te dá outras opções, fundos multimercados, que são aplicações em fundos de investimento, ele te dá multimercado no exterior, ele te dá fundo de ações. E aí, isso eu não vou falar nesse momento, nós estamos começando uma jornada, eu quero te falar o mais seguro possível, para que você possa ter essa experiência e você está crescendo ao longo do tempo, tá? E aqui, ó, você vai ver a Rota Financeira. A Rota Financeira é um programa do banco, também muito legal, que ele te ajuda a te indicar as aplicações. Lembrando,
Quem tem que saber aonde colocar o dinheiro é você. É você. Não coloque a responsabilidade do seu dinheiro na mão de ninguém. Porque quem ganha o seu dinheiro é você. Só você sabe o quanto é duro ter o dinheiro que você tem. O quanto é difícil, o quanto foi sacrificante você ter o seu dinheiro. Então, a responsabilidade é sua. Então, não caia na balela de gente falando que ganha milhões, porque não ganha. Vamos lá. Essa rota financeira, ela te dá um norte. Isso é muito legal. Porque aí, pelo menos, você sabe aonde colocar o seu dinheiro e ele vai te ajudar nesse seu objetivo. Então aqui você pode criar um objetivo, fazer novas aplicações. Você clicando aqui, ele te mostra como você trazer dinheiro através de Pix ou pagamento de boleto. Ele é bem simples, tá? Então, basicamente, esse é o site que eu indicaria para você. Aí você fala, poxa, por que você está me indicando esse site? Por causa da rentabilidade. Se você fizer uma comparação hoje da rentabilidade que esse banco está pagando em relação aos outros, ele está na média para cima. Então, é por isso que eu estou te indicando ele. E tem mais uma surpresa que eu vou te falar no final do vídeo. Se você ficou aqui até agora, vamos até o final que você vai ver uma surpresa muito legal para você, tá bom? Pessoal, tudo bem? Eu tenho uma notícia boa aqui para vocês. Vocês podem ganhar R$50 se aplicar no banco Sofisa. Mas independente disso, se você não tem o valor que está aqui na tela, não tem problema. A partir de R$100, R$200, vocês já podem começar a aplicar. Eu estou colocando aqui para vocês o QR Code do banco. Você entra direto no site deles, pede para os seus pais ou você mesmo coloca os documentos, abre a conta corrente e você já pode começar a fazer as aplicações financeiras. Caso você tenha esse valor que está aqui na tela e você colocar o código, você ainda ganha R$50 e eu também vou ganhar R$50. Essa é a parte boa. Mas independente disso, não precisa ser feito dessa forma. Eu só queria deixar aqui para vocês o link, queria deixar para vocês o QR Code. Vá lá, abra a conta, veja o app. É um banco seguro. Ele tem a garantia do FGC, que é um seguro do governo, que cobre até R$250 mil caso o banco venha a quebrar. Então, você aplicando um CDB, caso aconteça alguma coisa de muito ruim, você está assegurado até R$250 mil pelo FGC. E essa boa dica que eu queria dar para vocês. Se vocês conseguirem aplicar da forma que está escrito aqui, R$1.000, vocês vão ganhar R$50, tá bom? Isso é um presente para vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço.